Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai ver, hoje, né, a gente vai ver, vamos revisar, tá? Aqui a gente vai ter uma aula de revisão sobre alguns filos, tá ok? Então, primeiro os filos dos plateumintos, nemateumintos, as verminoses, né, que representantes desses filos podem causar, e moluscos e anelídeos, tá bom? Então, eu separei aqui algumas questões que abordam as principais verminoses, características de cada filo desse. Então, vamos lá. Olha só, essa primeira questão, ela fala sobre, desculpa, uma doença, tá? Que vai tá aí mostrando pra gente um filo. Então, olha só, a imagem mostra dois plateumintos, né? Tá mostrando o filo dos plateumintos. Adultos, um macho e uma fêmea. Aqui, como a gente pode ver, deixa eu só mudar aqui a minha cor da minha canetinha, que eu não estou enjoada da vermelho, quero o azul. A gente pode ver que aqui, em tamanho maior, a gente tem o macho, tá? E mais fininho aqui, tamanho mais fininho, a fêmea, um tamanho menor, tá? E são parasitas que causam uma doença muito negligenciada em diversos países. Então, a gente está falando do filo dos plateumintos, tá? Depois a gente vai ver as características desse filo aí. Tem uma questão que a gente vai abordar só essas características. Então, olha só. A questão que é o seguinte: qual hospedeiro desse parasita gera as formas que infectam o ser humano? Como ocorre a contaminação do ser humano por esse parasita? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar qual o tipo de doença que ele está falando. Então, olha só, no filo dos plateumintos, a gente tem a tenise, tá? Temos a cisticercose, que pode variar para uma doença chamada neurocisticercose, tá? E temos aqui também a esquistossomose. Temos essas doenças aqui no filo dos plateumintos. A tenise, a gente sabe que é solitária, que é a tênia. Então, não é esse animal aqui. E lembrando que a tênia não tem macho e fêmea, tá? A cisticercose, ela é causada pelas larvas da tenise, então também não é cisticercose. Só sobrou pra gente a esquistossomose, ok? Que é aquela doença que você pega quando você está numa água contaminada, num lago ou numa lagoa, tá bom? E aí, só para a gente lembrar antes da gente fazer as questões, eu coloquei aqui um ciclo para a gente tentar entender. Então, olha só, deixa eu apagar aqui o que tá, não vou apagar aqui. Bom, não vai dar para apagar agora. Aqui é o borracha. Só para não atrapalhar a gente aqui, né? Nosso ciclo. Então, olha só. Aqui a gente tem o ciclo da esquistossomose. Separei aqui para gente. Aonde um homem doente, isso aqui ocorre muito quando você não tem uma rede de saneamento de esgoto, tá? As pessoas defecam em qualquer lugar ou propriamente dito, você não tem saneamento básico, tá? Então, qualquer questão que o meio de transmissão seja através das fezes, uma das profilaxias é saneamento básico, tá? É a principal. Então, falou em fezes, profilaxia, saneamento básico. Isso aí é uma dica assim, poxa, eu não lembro que profilaxia colocar. Falou em fezes, saneamento básico. Então, olha só. Então, um homem doente, ele vai defecar em algum lugar ali, essas fezes vão atingir esses corpos de água. E aí, nessas fezes vão conter ovos. Esses ovos vão eclodir em larvas, lembrando que o desenvolvimento aqui é indireto, tá? Eles vão se desenvolver em larvas que a gente chama de miracídio.
Esse miracídio, para ele completar a metamorfose dele, ele tem que infectar um caramujo, que é o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Só para lembrar, hospedeiro intermediário, é legal anotar isso, ele vai conter a fase assexuada do parasita. O parasita ele só vai mudar de forma ou só vai amadurecer. O hospedeiro definitivo, ele vai apresentar a forma sexuada do parasita, ou seja, onde o parasita vai se reproduzir sexuadamente, ok? Então, olha só, esse miracídio, ele vai penetrar no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. E aí, esse caramujo aqui, né, dentro desse caramujo, o miracídio, ele vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar em larva, ele vai amadurecer. Essas larvas que a gente chama de cercárias, elas é que vão penetrar ativamente na pele do homem, assim, mas não é uma cercária, tem que ser várias, milhares de cercárias, centenas, né, pelo menos, para poder penetrar na pele e chegar na corrente sanguínea, ok? E aí isso gera uma coceira e tal. Essas larvas penetram na corrente sanguínea, chegam aqui nas veias do mesentério, tá? E dentro aqui do intestino é onde que o macho e a fêmea, né? Essas cercárias vão se transformar em macho e fêmea, vão se unir e vão se reproduzir, tá? Então, elas penetram na corrente sanguínea e da corrente sanguínea elas chegam no intestino. E aí vão produzir, gerar ovos e aí vai dar continuidade ao ciclo, tá bom? Então, a gente até chama assim lagoas de coceira, porque quando você entra numa lagoa e sente a coceira, provavelmente são as cercárias penetrando na pele, tá? E aí, vamos voltar aqui para a nossa questão, ó. Qual hospedeiro desse parasita gera as formas que infectam o humano? Qual hospedeiro que gera as formas que infectam? As formas que infectam são as cercárias. Qual hospedeiro que deu origem às cercárias? O caramujo, tá? Então, aqui seria letra A, o caramujo. Caramujo. Não precisa colocar que é do gênero Bronfalaria, não precisa, tá? Como ocorre a contaminação do ser humano por esse parasita? Penetração das cercárias na pele. Penetração das cercárias. Olha só, gente, vamos fazer o seguinte, acho que vai ficar melhor. Eu vou falar a resposta e eu coloquei o gabarito atrás para vocês, tá? Então, para a gente não ficar escrevendo e o vídeo não ficar muito extenso. Então, olha só, letra B. A oxaniquina ou paraziquantel são as principais drogas prescritas no combate a esses parasitas. Pesquisadores temem que essas drogas percam eficácia com o tempo. Tomando por base a teoria neodarwinista, explica a perda da eficácia das drogas sobre esse parasita. Essa questão aqui ela envolve até uma matéria que a gente já viu que é evolução, mas do neodarwinismo. O que pode acontecer? Essas drogas, elas podem selecionar variedades genéticas que são mais resistentes ao remédio e vão eliminar as sensíveis. Ou seja, elas vão matar os que são geneticamente sensíveis à droga e vão manter indivíduos, elas vão acabar selecionando com o tempo os indivíduos que são resistentes. Com o passar do tempo, esses indivíduos não vão mais reagir a esse medicamento, tá bom? Isso em termos de vermes, tá? Os vermes mais sensíveis ao medicamento vão morrer. E aí, com o tempo, você só vai gerar vermes que são resistentes a essa medicação, tá bom? Aí aqui atrás, ó, a gente tem um gabarito. Então, a letra A, como eu falei, o hospedeiro que gera as formas que infectam o homem, o caramujo de água doce. A contaminação ela ocorre por meio da penetração das cercárias na pele humana e os medicamentos podem selecionar as variedades geneticamente resistentes, eliminando as formas sensíveis. Como eu falei, tá com dúvida, quer anotar o gabarito, quer ler melhor, só pausa o vídeo, tá bom? Vamos lá para outra questão. Deixa eu só chegar aqui para baixo para a gente ler. Olha só, isso aqui é um fragmento de um texto do Carlos Drummond de Andrade chamado Dupla Humilhação. Então, humilhação dessas lombrigas, humilhação de confessá-las,
o que é pior, mínimo verme. Olha só, mínimo verme. Está falando que o verme é pequeno. Então, ele está falando que as lombrigas são vermes pequenos. 15 centímetros, modestos. Enquanto Zé, rival na escola, aqui provavelmente ele está falando de um indivíduo e está falando que ele tem que existe um outro indivíduo que é o Zé, rival na escola. Ele expeliu entre os e as formidável tênia porcina. Tênia, né? A solitária de 3 metros. Então, ele está comparando duas pessoas e os vermes que ela tem. Um tem uma lombriga, que é um verme mínimo de 15 centímetros, e o outro uma tênia de 3 metros de comprimento, tá? E aí vem a questão. Lombrigas e solitárias, que são as tênias, pertencem a grupo de animais distintos. E apesar da humilhação do protagonista, ele teria argumentos biológicos para afirmar que as lombrigas apresentam maior complexidade que as tênias. Então, apesar da questão de falar que a solitária é bem maior que a lombriga, né? A questão está afirmando que as lombrigas são mais complexas evolutivamente, tá? Então, a quais filos animais pertencem a lombriga e a tênia? A gente sabe que a lombriga pertence aos nemateumintos e a tênia aos plateumintos, tá? E aí cite duas novidades evolutivas do filo da lombriga em relação à tênia. Então, galera, no caso aqui da lombriga, a primeira que a gente pode falar é o seguinte: ela tem sistema digestório completo, tá? Ou seja, tem boca e ânus, ok? E o outro seria o que a gente chama de pseudoceloma, ou cavidade pseudocelomática, que é a cavidade onde essa cavidade, no caso, é preenchida por órgãos, mas os nemateumintos são os pseudocelomados, já que os plateumintos são os acelomados, ok? Aqui, ó, a gente tem, já que a gente falou de solitária, só mostrando para vocês como é que é o ciclo da doença, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, um hospedeiro definitivo, tá? Ele vai comer alguma carne crua, tá bom? Vamos começar aqui pelo homem. Então, o hospedeiro definitivo armazena a forma sexuada e o intermediário a forma assexuada. Então, aqui a gente tem, ó, a ingestão de alguma carne crua com os cisticercos ainda vivos, que os cisticercos estão na musculatura do animal. Então, ingeriu. Esses cisticercos vão se transformar, tá? Vão dar origem à tênia, ok? E aí, a tênia com a cabeça dela aqui, que a gente chama de escolex e tal, ela vai, tanto que a gente chama de solitária, que é só um verme, ela vai crescer, aumentar em tamanho e vai gerar essas partes aqui que a gente chama de proglótides grávidas. Ela é hermafrodita, então cada segmento que ela soltar vai ser um segmento que vai estar grávido, ou seja, autofecundado. Tá bom? Então, isso aqui vai ser liberado nas fezes. E aí, essas fezes vão estar contaminadas, essas proglótides vão liberar ovos e o porco vai ingerir esse ovo, tá? Por uma água, através de uma água contaminada, através de algum alimento que foi contaminado com as fezes, então ele vai ingerir, ok? Esses ovos vão se transformar em larvas, que a gente chama de oncosfera, e vão sair do intestino aqui e penetrar na musculatura e o ciclo se inicia. Esse aqui é o ciclo da teníase. Tem uma outra doença que é a cisticercose, tá? A cisticercose, ela é um pouco diferente. Na cisticercose, o homem vai ser o hospedeiro intermediário agora, tá? Então, olha só. Na cisticercose é o seguinte: o homem, a diferença é que o homem
Peraí. Calma aí, gente. Deu ruim aqui. Aqui, ó. O homem, ele vai ingerir os ovos. Ele vai fazer o papel do porco. Aqui, ó. Algum homem contaminado, né? Vamos supor, você tem algum lugar que não tenha rede de esgoto, rede sanitária, né? E aí, você rega uma horta lá com aquela água sem estar tratada. E aquela água contém as plogrotes que vão liberar ovos. E aí você pegou as verduras e não lavou essas verduras, tá? Ou lavou de maneira ineficiente. O que vai acontecer? Esse homem vai ingerir os ovos. No intestino dele, esses ovos vão se transformar em larvas e essas larvas vão perfurar o intestino e penetrar na musculatura. Dependendo, e aí causa cisticercose. Dependendo do grau de infecção, essas larvas elas podem chegar, inclusive, ao cérebro, provocando a neurocisticercose, tá bom? Essa é a diferença. Aqui, ó, o gabarito para vocês. Então, a lombriga pertence ao filo dos nemateumintos e a tênia aos plateumintos. Os nemateumintos apresentam como novidades evolutivas tubo digestório completo, com boquianos, e pseudoceloma como cavidade corpórea, tá bom? Ó, próxima questão aqui. Em uma feira científica de doenças parasitárias, estavam em exposição os materiais biológicos indicados por 1, 2, 3 e 4 de uma mesma espécie. Sabe-se que esse parasita pode causar 2 doenças diferentes no homem, tá bom? Aqui é a teníase, então ele pode causar 2 doenças diferentes. A teníase propriamente dita, né? Aqui tem pedaço de uma tênia, desculpa. E a cisticercose ou a neurocisticercose, né? Nesse caso aqui é o escolex, que é a cabeça, aqui a tênia, propriamente dita, a proglote e aqui o início da tênia. Então, vamos lá. Cite o nome da parasitose que acomete o homem quando ele é portador do verme indicado em 2. Então, quando ele é portador desse verme aqui, a doença, a parasitose, é a teníase ou solitária. Teníase fica mais bonito, né? Letra B. Embora o ovo do parasita não esteja representado, qual é a doença grave que pode ser causada no homem pela sua ingestão? Aqui você pode botar neurocisticercose ou cisticercose. Neurocisticercose ou cisticercose. Qual das indicações corresponde ao escolex desse parasita? A indicação 1, que é essa aqui, tá? Que é a cabeça, onde vai ter ventosas que vai grudar no intestino, tá bom? Aqui, ó, o gabarito da questão. Tranquilo? Mais uma questão aí pra gente, ó. Vamos tirar a Mary daqui de novo. Então, ó, materiais aparentemente pouco atrativos, fezes humanas desidratadas e mineralizadas ao longo de milhares de anos, presentes em resquícios arqueológicos denominados coprólitos, ajudam os cientistas a compreender a dispersão dos parasitas no ambiente e as migrações de nossa espécie no passado. Eu tenho uma amiga minha que o pai dela era um pesquisador na Fiocruz muito famoso, que ele trabalhava com coprólitos, com fezes de múmias, né? E aí ele conseguia ver através desses vermes, né, da onde como que a espécie humana ela começou a se espalhar pelo planeta, porque dependendo do verme você consegue identificar o clima que aquela pessoa vivia, né? Porque como são animais mais que ficam ali preservados no meio das fezes, que elas viram realmente uma pedra, né? Você preserva ali, você consegue dali ver o DNA tanto do verme quanto da pessoa, você consegue milhares de informações ali, tá? Então, é uma pesquisa que é feita, é uma pesquisa, inclusive, pela Fundação Oswaldo Cruz, né? No Rio de Janeiro. Então, vamos lá. De acordo com os resultados de uma pesquisa da Fundação do Instituto Oswaldo Cruz, certos parasitas, como Ascaris lumbricoides e o Enterobes vermiculares, Ascaris lumbricoides provoca lombriga. Enterobes vermiculares
é o que provoca enterobise ou oxiurus, né? Aquele verme que dá coçadinha lá atrás no bumbum, para não falar em outro lugar. Então, eram encontrados nas Américas bem antes da época colonial. Os dados geológicos e arqueológicos analisados sugerem que parasitas cujo ciclo de vida tem etapas no solo e se espalham pelo mundo, chegando ao continente americano em consequência de viagens marítimas feitas há milhares de anos. Então, antes da época colonial, você já tinha navegadores chegando aqui, né? Então, vamos lá. Os exames de fezes frescas e de coprólitos detectam qual estrutura de dispersão dos parasitas citados no texto. Então, ovos, né? Principalmente os ovos, porque os ovos é que são disseminados pelas fezes, tá? Então, ovos embrionários ou somente ovos. Cite o reino e o filo a que pertencem esses parasitas. Então, ele está falando de Ascaris lumbricoides e enteróbios vermiculares. O reino é o animal e o filo é o filo dos nemateumintos, tá? Depois a gente tem o gabarito ali atrás. Então, ó, o desenvolvimento do agente etiológico Ascaris lumbricoides, lembrando que agente etiológico é quem causa a doença, né? Então, o desenvolvimento do agente etiológico Ascaris lumbricoides no ser humano ocorre em função da passagem desse parasita por 3 sistemas fisiológicos diferentes. Explique resumidamente essa passagem, citando na sequência os 3 sistemas. Já vou adiantar que os 3 sistemas são sistema digestório, cardiovascular e o respiratório, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Olha só. O homem, como sempre, ele vai ingerir, tá? Cadê aqui, ó? Vamos começar. Bom, vamos começar aqui, ó. Com o homem aqui, ele vai eliminar os ovos pelas fezes, tá? Então, vamos colocar aqui. Esses ovos contaminam o solo, tá? Ingestão através da água e de alimentos contaminados com os ovos. Tranquilo? Aí o ovo embrionário. Então, ele ingere o ovo embrionário. Aí, desse ovo embrionário, ocorre a liberação de uma larva, que é a rabiditoide, lá dentro do intestino. Então, ele vai ingerir o ovo. Lá no intestino, esse ovo vai dar origem a uma larva. 4. Essa larva vai para o fígado, tá? Então, aqui, ó, sistema digestório. Do fígado, ela vai perfurar os vasos sanguíneos, vai cair na corrente sanguínea, então vai pelo sistema cardiovascular, vai chegar ao coração. No coração, vai pegar ali a artéria pulmonar, né? E vai chegar até os pulmões. Dos pulmões, aqui vai vir, ó, bronquíolos, brônquios, tá? Traqueia. Da traqueia, ele sobe, vem aqui e ele passa aqui pela epiglote e ele vai para o sistema digestório novamente, tá? A pessoa tosse, dá uma coceira e vai para o sistema digestório. No sistema digestório vem estômago, né, esôfago, estômago e intestino. E aí, para que tudo isso aqui, todo esse ciclo aqui, para gerar forma adulta de uma vez. Então, ele precisa passar por todos esses 3 sistemas aqui para gerar novas formas adultas e iniciar esse ciclo. Tá bom? Isso é a ascaridise. Então, esses são os 3 sistemas, tá? Aqui, ó, a letra A, os ovos embrionários. Ascaris lumbricoides e enteróbios vermiculares são representantes do filo nemateumintos do reino animal. Os ovos embrionários deglutidos originam larvas perfurantes no intestino delgado do sistema digestório, como eu falei. Essas larvas percorrem os vasos sanguíneos do sistema cardiovascular e atingem os pulmões, órgãos do sistema respiratório. Tá? Você tinha que explicar de forma resumida, né? Então, tá aí. Bom? E nossa última questão, que é o seguinte. Essa questão aqui é para a gente fechar os filos lá que foram propostos para essa revisão. Então, olha só. Organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos que devem preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo entre as espécies. Essa questão aqui, galerinha, é o seguinte, ela é muito boa para a gente relembrar várias características, tá? Por causa dessa tabela aqui. Então, ó, letra A.
A tabela apresentada abaixo contém características presentes em anelídeos, plateumintos e moluscos. Preencha corretamente todos os espaços em cinza na tabela, referente às características listadas na primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Há duas colunas denominadas X e Y. Uma representa os moluscos e a outra os plateumintos, tá? Então, daqui já dá para saber de cara que X são os moluscos, tá? E que o Y são os plateumintos. Por quê? Simplesmente porque aqui está escrito ó, acelomados. E os moluscos são celomados. E os anelídeos também são celomados, tá? Isso é uma classificação em relação à característica do celoma. Agora, em relação à simetria, se é bilateral, a gente tem as opções aqui, ó. Ele te dá as opções, então, radial, pentarradial ou bilateral. Então, anelídeos, simetria bilateral, tá? A larva, aqui ele não te dá as opções, né? Porque ele já botou aqui, ó, trocófora e varia de acordo com a espécie, aqui é o tipo de larva. Sistema circulatório, se é ausente ou se é presente. Aqui, nos moluscos, ele é presente. Nos anelídeos também presente. E aqui nos plateumintos, ele é ausente, você não tem. Tá? Até porque ele é acelomado. Sistema digestório, se ele é incompleto ou completo. Nos moluscos é completo, tem boquianos. Nos anelídeos, também completo. Tá? E incompleto incompleto ou ausente, né? Por exemplo, a solitária é ausente e nas planárias é incompleto. Por isso que ele já colocou aqui, porque tem essa variável, tá? Carapaça calcária, ausente ou presente? Presente em alguma espécie de moluscos, por exemplo, o polvo não tem, mas o caracol tem. Ausente nos anelídeos e ausente nas planárias. Eixo antero posterior, definido, indefinido ou definido variável. O que é isso? Cabeça, você tem cabeça e um tronco, você tem uma definição de corporal. Nos moluscos é variável. Nos anelídeos é definido e nos plateumintos é definidos também. A gente viu que a solitária tem uma cabeça, a planária também, tá? Então, aqui, definido, tá? Segmentação, se é ausente ou presente. Ausente nos moluscos, a gente estudou isso pra caramba, que é presente nos anelídeos, ela surge nos anelídeos, né? E exemplo de um organismo, um nome comum, por exemplo, moluscos, polvo, lula, caracol, caramujo, talesma. Então, vou colocar aqui polvo, tá? Os anelídeos, minhoca, sanguessuga, vamos botar minhoca, que é o mais comum, né? Os poliquetas. Aqui, planária, atênia, né? Vou botar planária. Tranquilo? E, ó, um dos critérios para a construção do diagrama abaixo é o número de características compartilhadas entre pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em branco no diagrama com o nome de um dos dois grupos, moluscos ou plateumintos. Utilize as linhas em brancos para explicar o que representa esse tipo de diagrama. Esse tipo de diagrama, ele é um cladograma, ele representa a ordem evolutiva, né, de surgimento desses animais, tá bom? Então, aqui a gente tem os plateumintos, em primeiro aqui, eles surgem antes dos anelídeos, tá? Tanto que a gente estudou na ordem. Aí depois os anelídeos e os moluscos, tá bom? Que é o que dá aqui pra gente. Tá bom, galera? Então, é isso. Essas questões aqui, elas abarcaram todo o conteúdo que a gente precisa saber desses filos e das doenças que alguns desses filos que eu coloquei lá no início provocam, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.